Oi, eu sou a Mari do futuro, do episódio de perfeição que a gente fez por conta também desse episódio que vocês vão ouvir agora. Eu queria que vocês prestassem atenção em quantas vezes eu falei perfeito nesse episódio. Porque eu juro, isso me incomodou demais. Me fez voltar aqui, me fez fazer junto com a Marisa um episódio só pra gente falar disso. E eu queria que vocês percebessem o quanto isso era eu buscando uma validação e tentando dar uma validação, sabe? Por uma coisa que vocês vão ouvir no próximo episódio. Já segurem que o próximo episódio de perfeição vai estar top. E eu queria só deixar tipo essa reflexão para vocês de será que realmente a gente tem como falar que algo que outra pessoa fez é perfeito? Será que a gente realmente tem como tirar isso da gente e jogar no outro? Será que isso é legal? Mas antes de tudo isso, isso fica pro próximo episódio. Enquanto isso, bora assistir esse. Tchau, tchau, gente. Olá, eu sou Marisa. E eu sou a Mariana. E esse é mais um episódio de Engrenagens da Minha Cabeça. Um podcast onde duas engenheiras apaixonadas por educação positiva Estão tentando decifrar o funcionamento dessa máquina incrível que é o cérebro humano. sem perder de vista as emoções. Vem com a gente explorar esse universo também. Oi, pessoal. A gente está aqui de novo no nosso quarto episódio para falar um pouquinho sobre o que a gente pensou quando a gente encontrou a educação positiva. Quer começar, Marisa? Quero, vamos lá. Então, quando a gente encontrou a educação positiva, foi um sentimento meio que de alívio, né? Eu acho que eu posso resumir um pouco nisso e aí a gente vai aprofundando ao longo do episódio. Mas foi aquela sensação de achei minha tribo, sabe? De dizer assim, o que eu pensava e que eu via, o que eu achava que era certo, realmente não estava tão distante assim da realidade. E para mim foi muito essa sensação. Para você, Mari, como é que você se sentiu? Para mim, acho que assim, quando eu encontrei, eu não tive essa consciência do que eu estava encontrando. Demorou um tempinho para cair a ficha. Mas eu me lembro da primeira vez que eu assisti o documentário, A Criança Invisível, né? Que é o documentário da escola. Tem no YouTube, vão lá assistir, é muito bom. E eu sei que depois que eu assisti aquele documentário, me bateu assim ufa, ainda bem que isso existe. Nossa, graças a Deus que isso existe, porque no final, para mim, a educação positiva ela traz uma base teórica, ela traz essa parte da ciência para os conceitos que eu já sabia, que eu já sentia, só que quando alguém me perguntava, tipo, eu não tinha como explicar para a pessoa o porquê que era aquilo que eu sentia. Vou ser sincera, eu não tinha como olhar para a pessoa e falar assim, cara, você tem que tratar a sua criança bem. E, tipo, eu não tinha como justificar isso, eu só sabia isso, era uma coisa que eu sabia, mas eu não conseguia explicar, sabe? Então, pra mim foi, nossa, foi muito graças a Deus que isso existe. Graças a Deus, porque agora eu tenho como me aprofundar nisso e usar isso. Não é mais a Mariana que tá falando. Deixa a Mariana quieta, agora é a educação positiva que tá falando. Então, isso foi muito bom. Isso, exatamente. Eu também senti assim esse alívio em ter esse embasamento teórico, porque bem antes de conhecer a educação positiva, eu já achava que, por exemplo, palmada era uma coisa inegociável. Não pode bater no ponto final. Só que era aquela coisa, tipo, todo mundo falava, mas uma palmadinha na hora certa. Eu falei, gente, não existe hora certa para espancar e para bater em alguém. Que fala, mas é só uma palmadinha, entre muitas aspas. Mas só aquela palmadinha já é uma violência gigantesca para a criança e já é um momento de humilhação gigantesco para a criança. Então, assim, quando me falavam isso, mas é uma palmadinha na hora certa, entre aspas, muitas aspas, eu dizia, gente, mas não faz sentido na minha cabeça. E eu não tinha como refutar com argumentos sérios, com argumentos seguros, estando segura do que eu estava falando. E aí eu ficava, será que eu estou errada? Será que quando eu tiver filho eu vou querer bater, eu vou querer ter essa palmada na hora certa com educação? E aquilo me deixava muito mal, me deixava muito confusa, porque eu sentia que estava errado, mas as pessoas lá de fora me diziam que não estava errado. E aquilo me incomodou por muito tempo, até que eu finalmente encontrei a educação positiva. E aí realmente era aquela coisa tipo zero, inegociável, não é para bater, não é para espancar, não é para humilhar. E eu fiquei, graças a Deus, agora eu tenho, realmente, não sou mais eu dizendo, não é mais a minha opinião. É um grupo, uma tribo maior, que está me sustentando com argumentos científicos, inclusive de neurociência,
para me fortalecer aquele argumento, né? E isso para mim foi assim, ai, um alívio. Eu realmente me encontrei e disse, não, agora eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô dizendo, e eu tô segura de que a minha opinião está baseada por argumentos científicos, né? Isso foi muito tranquilizador para mim. Sim, e acho que você trouxe um ponto importante que é todo mundo quando olha pra gente, quando a gente é mais novo, fala assim, ai, deixa você ter filho. Deixa você chegar lá. Deixa, você vai ver no futuro, você Quando vai. você for mãe, você vai ver. É isso, é exatamente isso. Quando você for mãe, você vai ver. E aí, tipo, eu ficava assim, gente, mas eu não concordo com isso. Eu não gostei disso pra mim. Por que que eu tenho que reproduzir isso? Exatamente. Só que assim, ao mesmo tempo, eu sabia que se nada acontecesse, naturalmente a gente vai reproduzir aquilo. Se a gente não tem uma quebra, se a gente não dá pra. Eu tava lendo o livro da Maia, terminei o primeiro livro da Maia, e ela fala que educação positiva não dá para você educar positivamente de maneira intuitiva. E é muito isso, sabe? Se você não tem uma quebra, uma mudança de perspectiva, uma mudança de informação, sabe? Trazer informações de fora, você não vai educar diferente o seu filho. Se você não mudar nada em você, você vai reproduzir os traumas que foram passados para você, porque quanto mais você tenta fazer diferente, mais você patina. Você precisa saber o que você está fazendo, sabe? Você precisa entender o que você está Exatamente. fazendo. É quase como se você tentasse fazer um bolo sem ter a receita daquele, sem nunca ter lido a receita daquele bolo. Você já leu receita de pastel, e aí você vai tentar fazer um bolo com a receita do pastel? Não consegue. Não existe. Cuidado que. Então é isso, assim. Eu- Não, exatamente. Sem falar que, Não, que a não. educação Eu positiva é uma ia falar receita. que cuidado que pastel em espanhol é bolo. Mas era só isso, era só uma piadinha mesmo. Ah, claro. Se quiser fazer direito a piada agora que a gente for. Não, não, só isso. Só ia falar que eu tomo cuidado porque pastel em espanhol é bolo. Então você não vem com esse É negócio de verdade. não. Se eu ler uma receita de pastel em espanhol, porque é muito isso. Acho que no fundo é isso. Ai, não, mas eu É eu, verdade. eu vi em sei lá onde, tudo aqueles fake news. Não, porque tal pessoa falou isso. Pô, mas tal pessoa estudou no quê? Sabe? Tipo, tá fazendo o quê? É verdade. Realmente tem. Ou será que ela tá falando uma outra língua e você tá trazendo isso? Mas era isso, era só uma piadinha. Exatamente. Não, e a questão de essa parte dos idiomas também assim é uma boa relação que a gente pode fazer com isso, porque muitas vezes as pessoas estão tão habituadas a ouvir a linguagem dos adultos, a gente está muito habituado a ouvir o idioma dos adultos quando a gente é criança. E quando a gente cresce, a gente só sabe falar esse idioma. Muitos adultos não sabem falar o idioma da criança, que é, né, assim, uma abordagem mais voltada para a infância, que é o que a gente vê na educação positiva, né? Trazer essa visão da criança para o adulto, que muitas vezes se perdeu, né? Perde a criança interior, perde essa conexão com a criança interior dele, com a criança que ele foi. E quando a gente traz essa visão na cara da pessoa, assim, dizendo: olha, a criança está pensando isso aqui, viu? Presta atenção aí que você bater nela, você humilhar, você ser grosso, ser autoritário, pode estar tá causando um mal aí bem importante, bem forte, né, nessa criança. E quando a gente se choca com essa realidade do que é a perspectiva da criança, muita gente fica, meu Deus, eu estava fazendo tudo isso e não estava tendo consciência disso. Então, realmente tomar essa consciência de que a criança tem uma visão diferente do mundo porque ela está acabando de chegar nesse mundo, ela não conhece tudo como a gente conhece. Ninguém conhece tudo, né, gente? Mas assim, ela não conhece a vida da forma como o adulto conhece. Então, muitas vezes essa perspectiva se perde, né, de vista. E ela não tem como comunicar essa perspectiva porque o cérebro é imaturo ainda. E ela comunica com o que as pessoas chamam de birra, né, com explosões emocionais, com choro, com, enfim, com várias comunicações, vários comportamentos que os adultos muitas vezes entendem como uma coisa, preciso conter, preciso mitigar aqui, senão essa criança vai virar um monstro, senão vai virar uma coisa assim indomável. Né? E a gente precisa ter essa consciência para quebrar esse ciclo e começar a entender melhor o mundo dessa criança para que a gente tenha uma conexão emocional bem mais forte, né? E traga essa questão do amor, da empatia, do carinho, do respeito, que é muito mais importante do que, enfim, tratar com desdém, com violência ou com humilhação, né? Nossa, pra mim, o que você falou é perfeito. É isso.
A gente falando aqui português, a criança falando alemão, e a gente tentando enfiar o português na cabeça dela e tipo, não, para, você tá É errado isso. porque você fala alemão. Gente, não, é só alemão, sabe? Tipo, tudo bem ela falar alemão. A gente pode se comunicar que, sei lá, a gente cria um meio termo, se comunica em inglês, eu vou aprender alemão, ela vai aprender português, sabe? Tipo, é respeitar o que essa criança tá trazendo de diferente. A gente fala muito de autenticidade quando a gente estuda a educação positiva. E isso é muito importante. Porque essa criança, toda criança que vem, para mim, né, falando como Mariana Espírita, todo espírito que vem, ele vem para trazer alguma coisa para a Terra. A gente no Com certeza. Espiritismo fala que ninguém nasce para falhar. Ninguém nasce, sabe, para errar, para, sei lá, ser um algoz da humanidade. Todo mundo nasce para trazer o bem, para trazer o amor, para se aprender em grande, em pequena escala, sabe? Mas todo mundo nasce para vencer, digamos assim. É que a gente acaba se perdendo no meio do caminho. E eu acho que a gente, agora, me considerando adulta, às vezes eu não me sinto muito adulta, mas me considerando uma Mesma adulta, coisa, me considerando uma adulta aqui, a gente como uma adulto, jovem adulta. uma jovem adulta, gostei, gostei. A gente aqui, como adulto, a gente precisa validar essas informações e essa autenticidade que tá vindo. E isso, eu vou até puxar uma coisa que a gente ia falar lá na frente, mas já vou puxar agora, não aguento, tô ansiosa. Que a gente precisa ser autêntico com nós, conosco mesmo, para que a gente possa Uhum. aceitar a autenticidade da criança. E uma coisa que a educação tradicional faz assim, faz com uma maestria é esmagar a autenticidade de cada um de nós. Você não pode falar alemão. Falar alemão é errado. Por que falar alemão é errado, meu Deus? Todo mundo na Alemanha fala alemão, sabe? E não. Exatamente. E quando isso vem pra E é gente, a gente esmaga, a gente para de falar alemão. E a educação tradicional, eu vejo que ela tenta muito encaixar uma pessoa que é de um jeito naquele trilho ali. Você não pode sair daquele trilho, porque esse é o trilho que todo mundo segue e todo mundo seguiu, ninguém morreu, seguiu a vida toda por aqui. Então vamos seguir por aqui. Mesmo que para entrar nesse trilho, você precisa tirar parte de você. Então, bem como o Mari falou, de uma forma assim, bastante didática, vamos dizer assim, é que a gente tenta, nessa educação tradicional, tenta encaixar, tenta tirar pedaços seus. Não, esse pedaço aqui não presta, você precisa ser assim, desse jeito aqui, nesse quadrado aqui, como todo mundo é, porque se você não for assim, você não vai ser aceito, você não vai ser isso, não vai ser aquilo. Tá, mas e o que eu quero ser? E quem eu nasci para ser? E a minha autenticidade, e o meu dom, e a minha, como é que eu posso dizer, o meu brilho de vida, né? Sim, Porque quando a gente nasce, a gente tem um brilho próprio. E ninguém vai ter o brilho igual ao nosso. E a gente não vai ter o brilho igual ao de ninguém. Então, eu acho que esse brilho que a educação tradicional tanto tenta apagar para encaixar você dentro daquela caixinha, né, específica, é o que a educação positiva traz como uma coisa que, cara, você tem que deixar brilhar. Tipo, né? Bota essa luz pro mundo aí, você seja você. Óbvio que Maia estava até falando esses dias sobre isso, que a educação que eles os tradicionais chamam de permissiva. Por que permissiva, né? É permitir que a criança seja, então seria negligente, a educação negligente, que você negligencia as necessidades da criança e realmente, deixa esse menino aí, não vou brigar, não vou fazer nada, isso é ser negligente. Mas ser positivo, ser respeitoso, significa respeitar a essência daquele ser humano que veio para você. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, você respeitar a essência, a sua primeiro e a da criança também. Então, saber respeitar a nossa essência, saber acolher quem nós somos, é o primeiro passo para começar essa revolução positiva, essa revolução de educação positiva, né? Porque às vezes a gente acha assim, vou contratar um educador, já chegando aqui vendendo nosso peixe, vou contratar um educador parental para cuidar, porque o menino está só fazendo birra. E aí você contrata o educador parental e descobre que ele é mais para quem? Para o pai e para a mãe, né? Às vezes a gente diz assim, gente, para melhorar comportamentos, para melhorar essa conexão com a criança, a gente precisa melhorar nós mesmos primeiro.
né? A gente não pode achar que é uma receitinha, você faça isso com seu filho, que ele vai ser assim, assim, assim. Não existe isso. Seria muito ingênuo pensar que a gente vai aplicar uma receitinha, um passo a passo, uma forma de fazer igual para todo mundo e funcionasse. Porque se fosse assim, seríamos todos soldadinhos da paz, assim, todo mundo igual, todo mundo bonitinho, todo mundo organizadinho. Mas não é. Cada pessoa tem seu brilho próprio e cada um vai ter que ser, vai ter que ter essa conexão emocional própria daquela relação, né? Eu tenho uma relação com você, eu tenho uma relação com o outro, então cada relação vai ser própria daqueles dois indivíduos. E eu acho que isso é respeitar a autenticidade de todos, né? Se você tem uma relação específica com um filho, tem uma relação específica com outro filho, essas conexões são diferentes por serem pessoas diferentes. Então isso faz muito sentido na minha cabeça, né? Não fazia sentido para mim que um pai, por exemplo, desse palmada em todos os filhos porque um brigou com o outro e aí todo mundo paga. Não, né? Não faz o menor sentido na minha cabeça essa punição em escala. Então, acho que é isso, assim, eu me senti muito aliviada quando eu conheci a educação positiva e me senti muito feliz de ter outras pessoas que estavam conhecendo a educação positiva como Mari, que foi uma grata surpresa e um presente maravilhoso que a educação positiva me trouxe logo no começo. E eu fico muito feliz de ter conhecido ela, de nossos caminhos terem se cruzado, porque a gente se identificou logo de cara, e aí essa questão de sentir, ai, graças a Deus estou aqui, a minha tribo, tem alguém para compartilhar os meus aprendizados, e isso é muito legal. Sim, não, e eu acho que assim, só um parênteses antes da gente continuar, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que agradecer às professoras. Então, as Isso. duas sócias fundadoras, né, que é a Juliana Franco e a Lívia Praiero, gente, assim, que ideia maravilhosa que vocês tiveram. Graças a Deus vocês seguiram essa ideia maluca de vocês de tentar mudar o mundo, sabe? E depois a junção da Clarissa e a Kira, aí os sobrenomes eu vou me perder aqui, tá? Mas Clarissa e a Kira, Flávia Pereira e a Maia Engiman. Eu não sei falar o nome dela. Eu acho, eu já ouvi ela falando uma vez, eu acho que é Eigenmann. Tá bom. Eu Eigenmann. vou ficar no Aquela Engiman mesmo. suíça, né? Aquela. Mas de verdade, gente, muito obrigada por criarem tudo isso, por fortalecerem essa ideia, por traduzirem ela pra gente, pro português, né? Porque a gente conhece alguns outros, como o Gabor Maté e tal, mas eles trazem tudo isso numa língua que não é a nossa. E isso, querendo ou não, faz com que isso fique segregado pra gente. Então, vocês trazerem isso com o nosso DNA brasileiro, muito obrigada, de verdade. E eu queria voltar um pouco, porque eu achei muito interessante e muito importante essa separação que você estava falando, da educação respeitosa para a educação permissiva. E eu acho que isso, principalmente quem está ouvindo a gente, que está querendo entender um pouquinho mais de educação positiva, acho muito importante a gente frisar exatamente a diferença de cada uma delas. E vamos incluir aí o autoritarismo. Qual que seria a diferença dessas três? A gente tem o autoritarismo que basicamente, vamos ser sinceros, é a educação tradicional. Eu mando, você cala, fica quieto, sabe? Tipo, eu mando, você obedece e obedece como que é? Obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Parece que tem juízo. É 100% isso, gente. E isso é Bem isso. autoritarismo. Não vem me dizer que isso, ai, é o mundo. Quem faz o mundo é a gente, cacete. Quem faz o mundo somos nós. Se a É isso gente aí. não gosta do mundo que a gente vive, a gente tem que mudar o mundo que a gente vive. E o mundo que a gente vive é autoritário. E eu não gosto de autoritarismo. Por isso que eu fui atrás da educação positiva. Tudo bem. E, nossa, por isso que eu agradeço mais uma vez por a educação positiva existir. Mas voltando para a separação dos três, para não devagar de novo aqui, autoritarismo é isso, autoritarismo é o que a gente vive hoje. Autoritarismo é essa ideia de que existe um nível, existe uma hierarquia a que tira a gente da igualdade, do equilíbrio, tira a gente de sermos só seres humanos. Não, eu sou CEO, eu sou sei lá o quê. Não, você é um ser humano. Eu sou um ser humano. Nós somos seres humanos iguais, independente de raça, independente de cor, independente de é, é, orientação sexual, qualquer coisa. Todos nós somos seres humanos. E o autoritarismo tira isso da gente, tira a nossa humanidade. Agora,
a educação respeitosa, ela vem trazer uma coisa a mais, que é esse olhar de, olha, todos somos seres humanos, todos somos importantes e as crianças também são importantes. Porque não é por nada não, mas as crianças são as primeiras que a gente manda embora. Com uma participação aqui especial da Ateninha. Aqui... Oi, meu amor. Mas as crianças, elas são as primeiras que a gente manda embora, que a gente ignora, que a gente fala que não sabe o que estão falando, não sabe o que estão dizendo. E a gente realmente começa o desrespeito a partir da infância. A gente começa a aprender o que é ser desrespeitado quando a gente nasce, porque ninguém respeita a gente. E aí depois disso você vai crescendo e assim como Paulo Freire diz, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E, e é isso que a gente faz, e é isso que a gente segue. E a educação respeitosa está aqui para lembrar a gente de uma coisa que é muito natural nossa, que é a humanidade. E ela literalmente ela só está aqui para bater na gente e falar assim: oi, você lembra que você é um ser humano, né? Você lembra que vocês são todos Sim. iguais? Você lembra que sabe, o que importa é o amor, é a comunicação, é a união com essas pessoas, incluindo com o seu filho, incluindo com essa criança que você pôs no mundo e que você diz que ama, mas que ao mesmo tempo você não consegue olhar nos olhos e não consegue ter coragem de ver o que essa criança quer te dizer, sabe? E isso, pra mim, é o que a educação respeitosa traz. E agora, só indo pro outro lado, o 8 e 80, né? A educação positiva a gente acha que tá nos 40, assim. Mas o 80 aí seria a permissividade. E a permissividade, assim como a Marisa falou, ela é completamente uma isenção de responsabilidade. Permissividade não é você aceitar o seu filho como ele é. Permissividade não é você dar espaço para ele crescer, para ele evoluir. Permissividade é simplesmente você não se importar. Você não se importa com o que seu filho faz. Você não se importa com o que ele é, com o que ele acha. Você só não quer olhar. Você só não quer ligar para isso. Deixa ele lá porque dá muito trabalho olhar. Educação respeitosa, educação positiva dá muito trabalho. E olha que eu não tenho filho e ela já tá me dando trabalho. Então, assim, imagina para quem tem filho, sabe? E É agora, bem isso. educação permissiva não. Educação permissiva é só, eu não me importo, faz o que você quiser, eu realmente não me importo com você, não me importo com quem você é, eu só não quero ter trabalho de ser seu pai, sua mãe. Então vai lá, faz o que você quiser. Eu ainda sou muito legal, eu sou aquele pai muito legal, que meu filho roda a casa inteira de cabeça pro ar e eu não me importo. Viu como eu sou legal? Educação permissiva para mim é você tentar tirar sua culpa de ser autoritário e tentar ser o bonzinho, mas na verdade você não é o bonzinho, você só não está olhando para o seu filho. Então você não enfim, tipo, você só tá olhando, não tá olhando, não quer ver, não quer cuidar. É um abandono total, né, da criança. Você está abandonando a criança totalmente à própria sorte. Tem uma outra coisa que eu queria falar também, que é um pouco sobre como a gente, na sociedade atual, a gente tem medo dessa luz. Essa luz que a Marisa falou agora há pouco, que a criança traz, sabe? Que a gente está comentando, essa autenticidade. Para mim, a sociedade, ela só não apoia isso porque ela tem medo disso. Porque pessoas que são focos de luz, elas dão medo. Porque você não sabe o que vai vir depois. Você não sabe, você não consegue controlar essa pessoa. Mas eu acho que o ponto é a gente não conseguir controlar as pessoas, sabe? O ponto é, vamos ver até onde vai, vamos ver o que essa pessoa traz de novo. É não ter medo do novo, não ter medo dessa mudança. E deixar cada um ser o que é, sabe? Deixar cada um é, ser o que veio ser. Porque a gente, muitas vezes, a gente fica esperando que todo mundo se encaixe na caixinha de CEO. Todo mundo tem que querer ser CEO. Mas não é todo mundo que tem as habilidades necessárias para ser CEO. Tanto é que é por isso que a gente vê por aí muito CEO que não devia ser CEO, porque não tem habilidade Verdade, nenhuma para ser CEO. Só que, tipo, verdade. meu,
Só que vai porque, não, para eu chegar no topo, eu tenho que ser isso. E aí a gente não deixa a pessoa ser quem ela quer ser. Tem uma vez que eu assisto aquele Masterclass, não sei se conhece, Marisa, que é tipo uma Netflix dos Estados Unidos, que eles Uhum. pegam vários pessoas importantes, com carreiras importantes, pegaram o Bill Gates, CEO da Disney, um monte de gente, de jornalista e tal, e eles fazem uma masterclass para eles ensinarem um pouco da jornada deles, ensinarem um pouco sobre aquele assunto. E em uma desses episódios era uma moça, eu não lembro o nome dela, mas ela estava falando como cada um de nós, a gente tem uma zona de genialidade. Então, a gente tem uma coisa que a gente é gênio, sabe? Não importa quem a gente é. E se a gente trabalhasse dentro dessa zona de genialidade, a gente conseguiria fazer muito mais, viver muito mais feliz, sabe? E todos os trabalhos de todos os níveis seriam bem feitos, porque as pessoas que estariam trabalhando neles estariam fazendo o que está dentro da zona de genialidade delas. Só que vamos lá, sociedade. Para isso, a gente precisa receber decentemente, estando trabalhando numa posição que você, querida sociedade, acha que é inferior e que não Exatamente. é necessária tanto quanto a outra. Então, acho que é isso. Acho que voltando para a educação positiva, eu divago bastante, gente, tá bom? Voltando Faz para parte. educação, faz parte. Voltando para a educação positiva, é deixar os nossos filhos trabalharem na zona de genialidade deles. Ai, mas não foi a primeira coisa. Ele tentou ser artista aqui e saiu umas pinturas horríveis. Tá bom, pode ser que não seja essa a zona de genialidade, mas ele só vai saber se ele pintar, né? Deixa ele Exatamente. trabalhar, deixa ele se desenvolver, sabe? Se permita também trabalhar dentro da sua zona de genialidade. E acho que isso É, que a sociedade tem que ajudar a gente também. E a gente tem que mudar essa isso. sociedade aí. Aos pouquinhos, eu acho que o mundo está tomando consciência de que realmente, óbvio, a gente sabe que uma hora os boletos chegam, né? Especialmente como adultos, mas o mundo está tomando essa consciência de que a gente faz melhor se a gente gostar do que está fazendo. Então, se a gente se dedica a um trabalho sem gostar, eu odeio isso daqui, mas eu preciso fazer, porque isso aqui, acaba que até o rendimento daquele trabalho não vai ser tão abundante. Porque você vai estar trabalhando, vai gastar com remédio, porque está estressado, porque está isso, porque tá aquilo. A gente não está dizendo para todo mundo abandonar seus empregos e sair correndo para as montanhas, não, tá, gente? Mas, assim, aos poucos, quem tiver a oportunidade, a gente sabe que também isso é uma coisa, hoje na sociedade que a gente vive, que não prioriza essa zona de genialidade. É muito difícil você encontrar, ter esse período de experimentação para encontrar o que você realmente é bom e o que você realmente gosta, para fazer aquilo render, né, seu sustento. Mas aos pouquinhos eu acho que essa mentalidade realmente está mudando. E a gente está vendo que várias pessoas estão realmente, né, se encontrando, se conhecendo, porque eu acho que isso é muito importante na. Eu já estou divagando aqui para autoconhecimento, mas já vou voltar para a educação positiva. Como adultos, a gente agora, a partir de agora, a gente tem que começar a tentar se conhecer. Mas para as crianças que estão vindo, a gente pode ajudá-las a não se desconhecer. Vou tentar explicar aqui, porque eu acho que eu viajei. Mas é isso, quando a gente nasce autêntico. E essa autenticidade vai sendo tirada da gente. E aí, quando a gente fica adulto, a gente tem que voltar e se conhecer de novo. Poxa, mas se você já se conhece, né? Se você já tem essa autenticidade quando você é criança, se isso não for apagado de você, você nunca vai precisar se conhecer, teoricamente, porque você já vai estar nesse processo desde sempre. Não sei se fez sentido aí na cabeça de Não, vocês, fez, foi muito mas bom, assim, muito bom. e aí eu acho que se a gente permitir que essas crianças sejam autênticas e experimentem, porque a infância é o período da experimentação. A infância é quando a gente pode testar, pintar errado, cantar feio, fazer teatro e ser horrível, e tá tudo bem, né? Na infância a gente pode experimentar sem nenhum pudor, sem nenhum medo, e pode testar coisas diferentes. Eu andei de skate, caí 3 vezes, mas depois eu consegui e virei a melhor skatista do mundo, né? Ou então, eu entrei na piscina, tomei um gole d'água e depois eu. Não, não é para mim natação. Então, é aquela coisa da experimentação. Se a gente permite que essa criança experimente, vai ser mais fácil para ela lá na frente descobrir o que ela realmente gosta, né? De verdade, já que ela passou por todas essas experiências.
E a gente, como adulto, também tomar isso como exemplo, né? Nunca é tarde para começar a experimentar, nunca é tarde para pegar um livro de pintar e pegar o lápis e testar, ou então para pegar um karaokê e cantar para saber se você sabe cantar direito. Enfim, e também fazer coisas não só pensando no que você vai ter como retorno financeiro, no que você vai fazer como sua profissão, fazer coisas por hobby. A gente tem que aprender isso com as crianças também, que eu acho que é muito próprio da infância, essa experimentação livre de você não ter vergonha. Por exemplo, a criança canta, ela não tá nem aí se ela tá cantando certo, se ela tá cantando errado, ela gosta de cantar. E eu acho que a gente, como adulto, deveria levar isso como um exemplo também, da gente fazer coisas só simplesmente porque a gente gosta, sem ser bem feito, sem ser perfeito, sem ser para vender, sem ser com uma qualidade, ai meu Deus, você é top nisso. Também é importante que essa criação espontânea e não perfeita faça parte da nossa vida para a gente também se conhecer. Isso também faz parte do nosso processo de autoconhecimento. E eu já viajei aqui no Não, assunto. mas foi Assim, ótimo. Não precisa ser um trabalho. Vamos lá, para fazer o tipo de transição de carreira que nós duas estamos fazendo, primeiro, a gente tem que ter apoio. E apoio financeiro, apoio das pessoas para falarem, não, tudo bem, vai lá que se der merda, eu tô aqui para te apoiar. Eu tenho o apoio do meu marido, sabe, da nossa família. E não é fácil, não é simples, não é. Eu não tô falando aqui para todo mundo. Eu concordo com a Marisa, ainda bem que ela trouxe isso, porque eu não tô falando aqui para todo mundo largar o emprego e vamos, sabe? Não, mas assim, dentro da sua vida, você não pode ser só seu emprego. Se a sua isso, vida é só seu emprego, tem alguma coisa esquisita. E se no seu emprego você não consegue ainda, quem sabe um dia, eu torço para esse dia chegar para todos nós, onde todos nós faremos o que a gente veio aqui para fazer, o que a gente ama fazer. Mas se não dá para se fazer no seu emprego, não tem problema nenhum. Faz na sua casa, faz no seu tempo livre, vai descobrir isso com seus filhos. Ai, eu sempre quis pintar, mas sempre tive medo. Vai fazer uma aula de pintura com seus filhos. Sabe? Vai descobrir isso de um jeito novo, de um jeito legal, de um jeito divertido. Só não tenha medo de errar, sabe? Não isso. tenha medo de se descobrir. Acho que isso é importante. E foi perfeito o que você falou, Marisa. Realmente, se a gente não tivesse se perdido na infância, a gente não estaria tendo que se redescobrir de novo. Se Foi redescobrir perfeito. agora. Exatamente. E aí, assim, já falando, eu amei isso que você disse, assim, de descobrir com os nossos filhos. Eu ainda não sou mãe, mas eu ouço de muitas pessoas que têm filhos, que a maternidade mostra na cara quem você é, né? A maternidade joga na sua cara, assim, ó, pá, você é isso aqui, pronto. E aí, a partir disso, a gente precisa criar essa conexão com os filhos para que realmente a gente possa ser, talvez com os filhos é uma nova oportunidade que a vida nos dá para ser quem nós somos de verdade, né? Eu acho que aquela criança traz ali todo o amor, toda a empatia, todo o acolhimento que a gente também precisa, não que ela seja obrigada a fazer isso, mas as crianças têm isso intrinsecamente, essa compaixão vem de fábrica, vamos dizer assim, vem de quando elas nascem, e existem estudos, inclusive, sobre isso. E eu acho que essa criança pode ser uma nova oportunidade de você descobrir coisas novas, de você praticar mais empatia, aprender mais empatia, mais respeito, mais diversão, levar as coisas de uma forma mais leve. E eu acho que isso é muito legal. E essa conexão com a criança ensina pra gente como deveria ser as nossas outras conexões também. Eu acho que isso é muito legal quando você treina mesmo para quem não é mãe, eu sou tia e eu amo meus sobrinhos de paixão, assim, eu tento praticar isso com eles, de ter essa conexão olho no olho, de saber dar valor que eles estão trazendo para a gente, né? Eles se sentem valorizados quando eles são ouvidos. Então, eu acho que isso é muito legal da gente praticar com as crianças que estão ao nosso redor, para que a gente saiba transpor isso para as nossas outras relações no mundo adulto. Eu acho que a gente precisa trazer relações mais sinceras, relações mais é, sem frescura e relações mais respeitosas também com as pessoas adultas, né, que estão à nossa volta. E quando a gente extrapola esses aprendizados da educação positiva para nossas relações que não são com crianças, né, relações adultas, isso se transforma de um jeito que a gente às vezes não acredita. Você fala assim, gente, eu não tô acreditando que era só fazer isso, era só ser assim, mais leve, mais respeitosa, e essa relação já iria ficar mais saudável. E eu acho que isso também é um aprendizado que a gente tem com as crianças.
Sim, eu concordo plenamente. Eu acho assim, isso é uma coisa que a gente vai tentar trazer aqui nesse podcast. Trazer os conceitos de educação positiva, trazer a perspectiva da criança, que no fundo é isso que a educação positiva traz pra gente. A perspectiva da criança é um tradutor para aquele alemão que a criança fala, sabe? A educação Uhum. positiva traduz isso pra gente, mas a gente aqui já conversou sobre isso e gostaria muito de trazer isso para nossa vida como adultos, sabe? Mesmo se você não tem uma criança, porque aqui nós duas não temos filhos ainda. Então, mesmo que você não é mãe ainda, mesmo que você não é pai ainda, vamos juntos descobrir o que é a educação positiva e como a gente pode traduzir ela para os nossos relacionamentos com os adultos, para depois a gente conseguir fazer isso com as nossas crianças que vão chegar, sabe? Ou se não forem chegar novas crianças, nossas crianças, que com as crianças que a gente encontra, com as crianças que a gente interage, vamos mudar essa cabeça da sociedade? Uma coisa que eu falei para uma amiga minha esses dias, que eu acho muito interessante, como o meu relacionamento com a Atena aqui, eu tenho uma cachorrinha e uma gatinha. Como o meu relacionamento com as duas mudou depois que eu encontrei a educação positiva. Claro que, ai, elas não são crianças, não tô falando aqui que adulto, que cachorro é criança, não é isso. Mas eu sinto que para mim é um bom test drive, sabe? Porque se eu tô internalizando para mim os conceitos da educação positiva, eu consigo primeiro olhar para mim, olhar para o que eu estou fazendo comigo, por como eu estou agindo comigo e ir alterando isso. Depois eu consigo olhar, vou falar a verdade, para mim a segunda coisa não foi nem com os adultos, nem com meu marido, nem com ninguém. A primeira coisa foi com ela, com ela e com a Nix. Eu consigo olhar para como eu estou tratando ela, né, Atenia? Para como eu estou é, lidando com ela, se eu tô lidando com agressividade, se eu não tô. Porque quando você olha, você se pega falando aquelas mesmas frases que seus pais falavam, você fala pro seu cachorro também. E aí, quando eu olhei pra isso, eu falei assim, gente, pera lá. Se eu tô tratando um cachorro assim, imagina como eu vou tratar a minha criança quando ela chegar. Então, o segundo passo pra mim foi olhar esse meu relacionamento com os animais. Porque aí eu consegui ter essa visão do que naturalmente sai de mim. E aí eu falei assim, pera lá, que eu não tô gostando do que naturalmente sai de mim, não. Vamos mudar esse natural. E aí, quando eu comecei a internalizar isso, que eu comecei a voltar para as minhas relações humanas. E aí, o terceiro passo foi o meu marido. A gente conversou bastante, sabe? Tá mudando muito o nosso relacionamento. A educação positiva mudou o meu relacionamento. E eu posso dizer assim que transformou ele para 1000 vezes melhor do que eu jamais imaginei que ele poderia ser. Então, e aí depois disso, essa parte ainda é um pouquinho difícil, mas eu ainda não passei por toda ela. Mas o quarto passo é levar isso para as outras pessoas. E sabendo que essas outras pessoas, elas não vão ser receptivas na maioria das vezes. Porque as pessoas, mais uma vez, elas têm medo da autenticidade, elas vão ter medo da educação positiva, porque vai mexer com toda a infância delas, com tudo que elas viveram e muitas vezes com tudo que elas fizeram com os próprios filhos dela. Mas a educação positiva não está aqui para julgar, não está aqui para, sabe, apontar dedo. Ela está aqui para modificar daqui para frente. Você não precisa, não dá para mudar o passado. O passado já foi, mas dá para a gente mudar nossas relações humanas a partir de hoje. Então, acho que aqui o que eu queria trazer também é esse convite. Vamos mudar a sua relação com você, com seus animais, com seus humanos, com os humanos que te cercam, sabe? Vamos ter coragem de ir atrás dessas informações e a gente aqui vai tentar trazer essa tradução para vocês, para a gente realmente conseguir mudar o daqui para frente. Não dá para mudar o passado, mas dá para mudar o amanhã. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. E eu acho também que a gente tem que lembrar essa coisa de não julgar, a Mari falou perfeito, aí a educação positiva não é para dizer assim, você fez tudo errado, estava tudo errado, por isso que eu sou assim, não é culpar. Tem muita gente que acha que a gente está fazendo isso com nossos pais, né, coitados, mas enfim, não é isso. Nossos pais, pode ser que tenha errado, pode ser que tenha acertado em várias coisas, assim, não exime, né, de ter. Não é porque a pessoa errou duas ou três coisas que ela não acertou em nada, não existe.
E por isso que eu quero entrar no assunto da perfeição. A gente não precisa ser perfeito e a gente não está aqui para ser perfeito. Ninguém é perfeito. A não ser Deus, Jesus Cristo. E pronto, para quem acredita, né? E pronto, acabou-se. E eu acho que mostrar essa não perfeição, né, essa imperfeição para os nossos filhos, nas nossas relações, mostrar essa vulnerabilidade. Quando a gente se mostra imperfeito, a gente se mostra vulnerável. E a gente se abre para uma relação mais de mais conexão. Porque quando a gente se mostra imperfeito, a gente coloca a outra pessoa assim, livre para também ser imperfeita. Né? Eu acho que isso é tão importante quanto acertar é se mostrar imperfeito, pedir desculpa. Então, eu acho que quando a gente se propõe a uma jornada dessa de autoconhecimento, de melhorar as nossas relações, de se melhorar para as crianças, né, de trazer uma sociedade que vai olhar para essa criança de uma forma mais respeitosa, a gente não está propondo que a gente seja perfeito. Ai, pronto, daqui para frente todo mundo vai ser um alecrim dourado, que vai crescer maravilhoso e perfeito. Não vai, gente, não, perfeição não existe. Vamos deixar bem claro aqui, perfeição não existe. Mas a gente pode sempre melhorar. Um pouquinho que a gente melhora em alguma relação nossa já é bastante coisa para essa relação crescer ao longo do tempo. E a gente anotou até aqui umas frases, eu vou ver uma colinha aqui no meu computador, porque às vezes eu não decoro muito bem, mas existem duas frases que a gente destacou nas nossas conversas que a gente achou importante trazer para vocês sobre essa questão da perfeição, que é crianças não precisam de cuidadores perfeitos, elas precisam de cuidadores emocionalmente conscientes. Significa isso? Eu não preciso, ai meu Deus, se eu quiser buscar a perfeição, eu vou estar tão absorta naquela perfeição, naquele padrão que eu preciso cumprir, que eu preciso fazer, que eu preciso ser daquele jeito, que eu vou perder a minha autenticidade. E eu vou perder a minha conexão com a própria criança. Então, ela precisa, as crianças e as outras pessoas de nossas conexões depois, precisam que a gente esteja emocionalmente consciente. Se eu tô com raiva, eu tô com raiva, tá tudo bem tá com raiva. Raiva faz parte da nossa emoção, é uma emoção válida. Mas eu preciso chegar para aquela criança e dizer, meu filho, eu tô com raiva, a mamãe tá com muita raiva agora, não é com você, mas eu tô com raiva. Eu sinto isso, faz parte, é normal, é humano sentir raiva. E se a gente mostra para essa criança que a gente também passa por esses sentimentos, ela vai dizer, poxa, se a minha mãe sente raiva, eu posso sentir raiva também, tá tudo bem. É normal, e essa raiva vai passar e eu vou saber lidar com isso, vou aprender a lidar com isso. Então, essa é uma frase que a gente queria trazer para vocês, porque realmente na nossa cabeça fez muito sentido, né? Ter essa. A prioridade não é ser perfeito, é ser emocionalmente consciente. E a outra frase é que eu preciso reconhecer a minha imperfeição para poder ajudar o meu filho. E quanto mais eu tentar ser perfeita, menos eu vou suprir as necessidades dele. Então, isso também está dentro do que eu falei anteriormente, que quanto mais a gente foca na perfeição, a gente tira o foco da criança. E o foco precisa ser essa criança, e não o foco ser perfeito. Não é isso, Mari? Sim, é isso. Eu acho que tem uma frase pra mim é, que eu sempre fico pensando que os nossos pais, eles tentaram ao máximo, com toda a força deles, com, assim, com todo o coração. Eles realmente achavam, ninguém aqui tá pra julgar. Eles realmente achavam que eles estavam fazendo o melhor ao tentar ser o mais diferente possível do que os pais deles foram. Ao tentar falar assim, não, eu não vou fazer o que o meu pai fez comigo, eu não vou fazer pra você. Só que quando a gente foca em fazer diferente dos nossos pais, a gente perde o olhar para o nosso filho. Porque o nosso filho, ele não quer saber o que o seu pai fez para você. Ele não quer saber, ah, meu pai fez X, eu tô fazendo Y. Olha como eu sou diferente do meu pai. Parabéns, beleza, mas não é isso que eu quero como filha. Eu, Mariana, filha, não quero que o meu pai ou minha mãe seja diferente dos meus avós. Eu quero que eles olhem para mim, para as minhas necessidades e falem: filha, eu quero ser o que você precisa de mim, não o que eu não quero ser para provar os meus pais errados. Porque, tipo, É, no final, você querer fazer diferente dos seus pais, você só tá tentando mostrar que eles estavam fazendo errado. E ninguém aqui tá pra falar que ninguém tá fazendo errado, não. A gente tá aqui pra falar assim, pai, mãe, olhe pro seu filho, não olhe pros seus pais. Porque é assim, é fisicamente impossível. Pensa assim, você tem aqui atrás o seu pai e a sua mãe. Ou qualquer tipo de família que você tenha, mãe, pai, pai, qualquer coisa. Você tem aqui os seus familiares que te geraram, que te cuidaram, os seus cuidadores. E você tem o seu filho que está à sua frente.
para quem não tá enxergando, né, que eu tô fazendo aqui com a mão, mas para quem tá no podcast, a gente tem os nossos pais, a nossa família atrás da gente, o nosso filho, quem a gente tá cuidando na nossa frente. Se você fica olhando para trás, eu vou ficar olhando aqui pro meu pai e pra minha mãe para ver o que eles estão fazendo para fazer diferente. Eu não tô olhando pro meu filho. E o meu filho tá lá sozinho, sem ter o cuidador, porque aqui eu fui cuidada por esses, mas eu tenho que cuidar do meu filho. Eu tenho que cuidar do que tá na minha frente. E se eu fico olhando para trás, eu não estou cuidando do que está na minha frente. Então, acho que a proposta principal da educação positiva é não vamos parar de olhar para o que foi feito com a gente. Vamos realmente acolher aquilo, olhar para a gente e falar assim, nossa, como doeu. Caraca, eu nem imaginei que tinha doído tanto, mas doeu de verdade. E a gente olha pra gente primeiro, fala assim, nossa, deixa eu cuidar de mim, deixa eu curar essas feridas aqui, que, nossa, tava doendo tanto e eu nem sabia. E aí, depois que você se cuida, depois que você se cura, ou então enquanto, se você tem filho, não dá para esperar, né? Então, enquanto você se cuida, você olha para o seu filho e olha para as necessidades dele, olha para o que ele precisa que você seja, não para o que você quer ser diferente, ou igual, ou que já foi. Porque o seu filho é único, ele é autêntico, ele tem as necessidades dele. Ele não precisa do seu pai e da sua mãe, ele precisa de você. E só você pode suprir essas necessidades para ele. E só que se você não olhar para ele, você não vai saber que necessidades você precisa suprir. Eu acho que é isso. Nossa, perfeito, perfeito. Não preciso falar mais nada. Tchau, pessoal. Beijo. Eu acho. Mari foi perfeita nessa colocação. Falando de perfeição e imperfeição, né? Mas enfim, foi perfeito. Eu acho que é isso mesmo. A gente precisa manter o foco nos nossos filhos, nas nossas crianças, né? Criar uma criança é um trabalho para a sociedade toda, não é só o pai e a mãe que são responsáveis, né, pelo crescimento dessa. Acho que como sociedade, mesmo não tendo nossos próprios filhos, mas a gente precisa ajudar, cuidar, ser apoio, ser rede de apoio para esses pais, para essas crianças crescerem, porque elas serão os adultos do futuro, né? Elas serão a sociedade do futuro. Então, acho que é, sim, responsabilidade de todo mundo ter esse cuidado. Não, acho que no geral é isso. Acho que o mais importante de trazer para encerrar só a educação positiva não está aqui para ser uma fórmula, não está aqui para ser um novo padrão, sabe? Vamos sair desse 8 e ir para esse 80. Não, a educação positiva está aqui para lembrar a gente que a gente tem dentro da gente o equilíbrio. E a gente precisa parar para olhar isso. A gente precisa parar para olhar isso e colocar isso no nosso dia a dia. Então, a educação positiva ela está aqui para realmente relembrar o que a gente já nasceu sabendo, mas acabou esquecendo. Então, ela não está aqui para ser uma fórmula, porque para mim eu vou levar isso diferente do que a Marisa. Para ela vai ser outra coisa, outro caminho. Cada um vai seguir o seu caminho dentro da educação positiva, dentro da educação respeitosa, seja lá o que você quiser chamar. Só não chama de permissiva nem tradicional. É verdade. Mas o que você preferir? Cada um tem o seu caminho a seguir. E cada um precisa passar por esse. Que foi, Atena? A Atena quer encerrar o podcast. Ela tá chamando Eu a mãe acho dela. Mãe, que, vamos acho que já brincar. deu, né? Mas eu acho que é isso, gente. Só cada um tem o seu caminho, não é uma fórmula. Ninguém tá aqui para falar que alguém fez certo ou errado ou não fez. É só vamos seguir esse caminho juntos. E eu e a Marisa aqui, a gente tá aqui para seguir esse caminho de mãos dadas com vocês, né? Pra gente É isso passar aí. por isso Se junto. precisarem tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, vão lá no nosso Instagram, comentem, falem, abram o coração de vocês. Aqui é um espaço seguro, lembrando, né? Todo episódio eu lembro vocês disso. É um espaço seguro, é um espaço respeitoso. A gente vai respeitar a opinião de vocês e a gente também espera que vocês respeitem a nossa opinião. Então, um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo episódio. A gente amou estar com vocês nesse momento. Espero que vocês tenham gostado também. E é isso, um beijão, até o próximo. Tchau! Dá tchau, Atena! Oi, Atena, vem. Ai, meu Deus. Você viu que isso? Olha isso.